Caríssimo irmão, caríssima irmã, mais um encontro, mais uma palestra, mais um diálogo de maneira virtual. Estamos aqui estudando Deus. Nós vimos a base de toda a nossa conversa é a Trindade. E depois a Trindade conosco, a Trindade em si, a Trindade conosco, e depois Santa Teresinha, como ela viu esse mistério e como ela se apresentou para nós. A Trindade que é o começo e fim de todas as coisas. Vamos pedir ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos dê a sua força, os seus dons, ciência e inteligência, para entender melhor o mistério de Deus e vivê-lo. E peçamos também a Maria Santíssima, a toda santa, a toda pura, aquela que é o templo sacratíssimo do Espírito Santo, que nos ajude a entender como ela entendeu, pouco a pouco, o mistério de Deus, mas sobretudo a viver como ela viveu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, vamos recapitular um pouquinho, vamos nos situar. Veja bem, eu comecei falando da Trindade, a Trindade como um todo. Lembra-se quando eu dizia que a Trindade é muito esquecida, que nós não usamos muito a palavra Trindade, usamos sempre Deus, e nós somos acostumados a ver a Trindade de uma maneira monolítica, né? Não vemos Deus muito como nas três pessoas, mas Deus só como fosse um, e de fato é, mas como se não existissem três pessoas. Então, depois disso, passamos a estudar Deus em si, a Trindade em si. Vimos que a Trindade é amor, e depois a relação dessa Trindade conosco, e depois a relação de cada criatura com a Trindade, de uma maneira monolítica. Depois passamos a ver a relação de cada pessoa conosco. Vimos o Pai, estudamos um pouco o Pai. E agora passamos para Jesus, para o Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E começamos, como é o Cristo? Sobretudo na relação com o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai e aquele a quem o Pai quiser revelar. E ele revela aos pequeninos, aos humildes, aos simples. Está lá em Mateus capítulo 11. Eu te louvo, ó Pai, porque revela esses mistérios aos humildes e pequenos. Os orgulhosos não são capazes de captar, de abrir o coração para captar a palavra de Deus. Pois bem, então começamos a estudar Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, Jesus na realidade histórica, Jesus como servo sofredor, Jesus como obediente ao Pai, Jesus continuado na igreja. E na igreja estudamos também a hierarquia, o ministério ordenado. Mas agora, há outra maneira de Jesus Cristo continuar entre nós, é na Eucaristia. A Eucaristia é o presente amoroso de Jesus. Ele está no meio de nós. Pois bem, vamos refletir um pouquinho, fazer uma introdução à Eucaristia. Depois vamos aprofundar mais isso, na prática, tudo isso para ver o Filho, né? Já vimos o Pai, o Filho, depois vamos ver o Espírito Santo. E depois, para concluir tudo, vamos ver como Teresinha viu tudo isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para terminar, veremos Maria Santíssima, o mistério da redenção, da nossa salvação. A Eucaristia é o sacramento central da igreja. É o centro do culto. É o topo da vida cristã. É o cume da vida cristã. É o único e divino sacrifício de Cristo. A palavra Eucaristia, etimologicamente,
significa ação de graças, agradecimento. No Novo Testamento, a palavra Eucaristia é usada para traduzir a palavra hebraica berakah. Berakah mesmo em si significa bênção. A berakah, pronunciada pelos judeus, sobretudo é um ato de fé. É louvor por todas as maravilhas que Deus faz para nós. Portanto, berakah se funda numa lembrança, anamnese dos benefícios maravilhosos recebidos de Deus e se apoia numa confiança absoluta em Deus, na fé em Deus, fé e confiança em Deus. A anamnese, a bênção. E a anamnese, para nós, é ação de graça, é Eucaristia. São Lucas, São Mateus, São Marcos, na narração da Eucaristia, usa o verbo eucaristeu, a palavra eucaristessas, deu graças. São Paulo também, quando fala da Eucaristia, usa o verbo eucaristeu, deu graças. A palavra Eucaristia, o substantivo, não o verbo, substantivo que veio do verbo eucaristeu, desde o século II, significa todo rito. A Eucaristia, todo rito. A missa, a celebração da missa e a presença de Cristo no sacrário. A Eucaristia é o sacramento central, porque torna presente, realmente presente, corpo, sangue, alma e divindade, o próprio Cristo, que é a cabeça do corpo místico. Mas a Eucaristia é também memorial, lembrança viva, real, do sacrifício da redenção, único sacrifício. Portanto, o rito sacramental, é o rito sacramental que atualiza a Páscoa, a passagem para a vida. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Então, morte e vida, morte e ressurreição, Páscoa, passagem para uma outra dimensão, a dimensão da vida divina. A Eucaristia realiza essa passagem, atualiza, coloca em ato, em vida. É um sacramento instituído por Jesus Cristo para permitir à Igreja receber, mediante a comunhão, veja bem, a comunhão, o fruto do sacrifício do Senhor, unindo-se assim numa oferta ao Pai. Que coisa linda! Você, quando comunga, você recebe o Senhor Jesus, une-se a Ele, realiza o mistério da redenção nele e por Ele, se ofertando ao Pai. Morte e ressurreição. Portanto, a Eucaristia é sacrifício e é sacramento. Como sacramento, a Eucaristia é um sinal sensível do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição. Acabei de dizer. A Eucaristia é o sacrifício da cruz, da morte, mas também é a lembrança viva, atual, real da ressurreição, morte e vida. A Eucaristia atualiza, veja bem, atualiza no sentido de põe em ato, em ação, em prática, o evento pascal em cada missa. Todo o mistério pascal, morte e vida do Senhor, se realiza na Eucaristia. Como sacrifício, continua mesmo após a missa na hóstia consagrada, que é feito sinal do sacrifício da sua vitória. Por outro lado, durante a missa, o sacrifício é sacramento, enquanto é sinal do sacrifício da cruz. Sacrifício real, vivo. Cada vez que o padre celebra uma missa, ele está realizando, pondo em prática o sacrifício da salvação, da redenção. Mas é um sacramento também.
porque é sinal de tudo isso, da morte e da ressurreição do Senhor. Na Eucaristia, o sacerdote invisível é Cristo. Ele apenas se serve do ministro visível como instrumento e ao mesmo tempo como vítima. O sacerdote, quando celebra, ele é instrumento de Cristo, mas também ele se oferece, ele é uma vítima. Como Cristo é vítima, já que ele representa Cristo, ele também é vítima da morte. E o sacerdote deve ser, então, uma representação, um sinal, um sacramento da vitória, da Páscoa. Na celebração da Eucaristia, quando o padre está celebrando a missa, ele não celebra, não é ele, é Cristo, através dele. Ele é apenas o instrumento. Na celebração da Eucaristia, a Igreja, primeiro, revive na fé todo o mistério pascal. O mistério pascal, que é o fundamento da nova e eterna aliança. Então, é a Eucaristia que revive toda a Páscoa, que é a passagem para a vida. Na celebração da Eucaristia, a Igreja agradece ao Pai por tudo que fez pelos homens mediante Jesus Cristo. Ela revive o mistério, mas não é reviver só lembrança, não é apenas uma memória, é também uma realização real. É real. Lembro-me de Dom Lucas, num retiro que fez para o clero de Maceió, ele dizia, na hora que estamos ali celebrando, sintamos o sangue de Cristo caindo sobre nós. E é importante que o padre, como representante, não é apenas um representante externo. Ele participa, consequentemente, ele é também vítima, como eu acabei de dizer. Eu digo que não é apenas representante externo, porque ele diz, isto é o meu corpo, é o meu corpo. Ele está ali como representante vivo, real de Jesus Cristo. Na celebração da Santa Missa, a Igreja proclama a obra da salvação, que esta obra chegou ao cumprimento, chegou ao topo. Tudo foi realizado por Cristo na Páscoa. Eu fico pensando se nós católicos, ou melhor, se os católicos em geral, compreendem a missa. Ou vão à missa só por obrigação, ou por devoção, ou porque gostam do padre ou do sermão. Mas se todo o mistério da redenção, da salvação está ali, e o padre está representando Jesus. Portanto, repito, na celebração da Eucaristia, a Igreja revive realmente a fé no mistério pascal, o evento pascal. Agradece a Deus, ao Pai, que nos deu tudo isso por Jesus Cristo. E proclama a obra salvífica que chegou ao cumprimento, a realização total pela ação de Jesus Cristo. A Eucaristia é memorial no qual se atualiza a Páscoa. Repito, se atualiza. Não é que renova, não. É que coloca viva. Tudo em função da Igreja. Pela Eucaristia, a salvação que vem da cabeça é Jesus, passa cada membro do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Salvação, Jesus se dirige a todos os membros. E quem é que que age em tudo isso? Que dá força, coragem, eu quase dizia, age em tudo isso. É o Espírito Santo. É ele que reúne e unifica a Assembleia Eucarística. É o Espírito quem une a cabeça de Jesus aos membros, os membros da cabeça. Porque o Espírito Santo é o amor que explode na criação, que explode na redenção, que explode na Santa Missa, fazendo que a cabeça de Jesus se ligue aos membros, os membros se ligam a Jesus, formando uma unidade, vivendo o mistério pascal, ressuscitando para a glória,
para o louvor do Pai. Assim, a Trindade age profundamente na Santa Missa. Mas, caríssimos irmãos, esta Eucaristia se realiza sobretudo na hora, todo esse mistério eucarístico se realiza sobretudo na hora da comunhão. E é esse assunto da nossa próxima palestra, a comunhão. Falei da celebração e a comunhão na próxima vez. Por hoje eu encerro. Agradeço a atenção de vocês por hoje, de todo o coração, e no próximo encontro nós falaremos sobre a comunhão, que é importantíssimo, como eu vou mostrar na próxima conversa que terei com vocês. Que Jesus abençoe vocês, que Maria cubra vocês com o manto protetor, que o Pai receba vocês nos seus braços, que o Espírito Santo conduza para essa realidade magnífica, essas ideias tão lindas, tão maravilhosas, para que sejam postas em prática na nossa vida. Amém. Sejam felizes.